Boa noite a todos, nós somos do terceiro semestre de enfermagem e iremos apresentar para vocês Larva migrans. Os componentes do nosso grupo: Jamile Alves, Tailane Alves, Kênia Duarte, Isabela Santos e José Eduardo. Iremos iniciar a apresentação especificando para vocês o que é larva migrans cutânea. Larva migrans cutânea, ela é conhecida como dermatite serpiginosa ou dermatite linear serpiginosa, que é o bicho geográfico ou bicho das praias. Essa larva, ela não consegue se aprofundar para atingir o intestino, no caso, o que ocorreria no cão e gato. Ela caminha sobre a pele, formando um túnel tortuoso e avermelhado, sendo mais comuns em crianças. Essas lesões, elas são geralmente acompanhadas de muita coceira. Sua classificação, ela se ordena em classe Nematoda, ordem Estrongylida, família Ancylostomatidae, subfamília Bunostominae, possui lâminas cortantes. Ela é do gênero Necatura, da espécie Americanus, ela é de origem na África. Ancylostomatidae, ela apresenta dentes e o gênero é Ancylostoma, espécie Duodenale, brasiliensis, Cânimo e Ceylanicum. Os agentes etiológicos da larva migrans são Ancylostoma canino e Ancylostoma brasiliense, como demonstrado nas imagens. Esses parasitas, eles são do intestino delgado dos cães e gatos, mas na fase larval L3. O ciclo de vida da larva migrans normalmente envolve animais como cães e gatos. Interessante saber que os seres humanos, eles são infectados apenas acidentalmente. Eles são infectados pela ingestão de ovos infectados em solo contaminado ou hospedeiro de transportes infectados. Por ser um hospedeiro acidental, os parasitas, eles não conseguem se reproduzir no ser humano. E dando continuidade, ciclo biológico. O hospedeiro definitivo são cães e gatos, o hospedeiro acidental é o homem, o parasita monexeno, o habitat intestino delgado de cães e gatos, via de transmissão para o homem, a penetração ativa. Como podemos ver nas imagens ao lado, o acinostoma canino possui cápsula bucal, 3 pares de dentes. O verme adulto pode chegar de 9 a 20 milímetros. O acinostoma brasiliense possui uma cápsula bucal, um par de dentes. Adulto, ele pode chegar de 5 a 10 milímetros. Como podemos ver no slide, a migração cutânea das larvas, ela segue um ciclo. O primeiro, os ovos nas fezes do animal, que é o hospedeiro definitivo. Logo depois, as larvas rabiditóides eclodem no ambiente. Em terceiro, o desenvolvimento das larvas filariformes. Quarto, penetração na pele do animal. Quinto, vermes adultos no intestino do animal. E sexto, a penetração e migração na pele humana. Já no hospedeiro não habitual e hospedeiro acidental, as larvas contidas nas fezes do cães e gatos se transformam em larvas L3 infectante. As larvas L3 penetram ativamente na pele do homem, migram para o tecido subcutâneo. Larva migram, sinais e sintomas. Os sinais e sintomas da larva migram são lesão eritema que evolui para a formação de vesículas no local da penetração das larvas. Prurido intenso, ocasionado pela migração das larvas. Presença de crostas no local da migração das larvas. O rastro deixado pela larva migram, consequentemente de reação inflamatória, infiltrado de eosinófilos. Posteriormente, a parte mais atingida desinflama, deixando uma área hiperpigmentada. O diagnóstico da larva migrans consiste em exame clínico, anamnese, que é o histórico do paciente, os sintomas, que é o prurido mais intenso à noite, aspecto dermatológico da lesão, que é a erupção linear e tortuosa da pele. Larva migrans, tratamento. O tratamento é o uso tópico de pomada de tiabendazol 4 vezes ao dia. E em caso da cura clínica, podemos estender até 14 dias. Em infecções múltiplas, o uso de tiabendazol oral, albendazol e em seguida a ivermectina.
Boa noite, eu me chamo Isabela Lisboa e agora vou falar um pouquinho sobre a epidemiologia e a profilaxia da larva migrans. Essa síndrome geralmente está relacionada com a presença de animais, principalmente cães e gatos, nos locais onde o homem pode se infectar, como praias, parques e praças públicas. As caixas de areia nos parques infantis e creches, algumas vezes, podem funcionar como focos de infecção. As crianças são mais frequentemente acometidas por brincarem com areia e terra, entrando em contato direto com as larvas infectantes de nematóides causadores de LMC ou, no caso da LMV, ao ingerir terra ou levar à boca objetos contaminados com os ovos do Toxocara. Considerando o número de casos registrados de LMV e LMO, constata-se que são relativamente poucos com relação à população de cães e gatos existentes e a alta prevalência de infecção nesses animais. Provavelmente, esse fato se deve às diversidades das manifestações clínicas e à dificuldade de diagnóstico. Vale salientar que a maioria dos casos registrados de LMV é referente às crianças com idade média de 2 anos e de LMO em crianças mais velhas e adultos, que têm histórico de geofalia ou exposição a fezes de cães e gatos. Os cães, eles são considerados a principal fonte de infecção devido à frequência de transmissão transplacentária, atingindo em determinadas regiões a prevalência de 100%. Além disso, o grande número de ovos eliminados diariamente e a resistência deles contribui para a maior contaminação do solo, como pode ser comprovado por vários trabalhos de todo o mundo, relatando a presença de ovos de T. canis em praças públicas e parques de diversões. O controle tem por base a conscientização da população e principalmente dos proprietários de cães sobre o real problema que representa essa parasitose. Algumas medidas profiláticas devem ser adotadas. Deve-se incluir nelas o exame de fezes periódicos dos cães e gatos e tratamento dos mesmos com antihelmínticos de cargo espectro. Se deve evitar o acesso desses animais a locais públicos, como praças infantis, praias e praças, e a redução da população de cães e gatos vadios, que representam as mais altas cargas parasitárias. Agora vamos falar um pouco sobre larva migrans visceral. Então, ela é uma síndrome determinada por migrações prolongadas de larvas de nematóides, parasitos comuns aos animais, no organismo humano, que estão condenados a morrer depois de longa permanência nas vísceras sem poder chegar a um estágio adulto. Quando as larvas desses parasitas migram para o globo ocular, tende-se a síndrome denominada de larvas migrans ocular. Essas espécies mais importantes envolvidas nessa síndrome de larva migrans visceral e larva migrans ocular são Toxocara canis e Toxocara catis, parasitas do intestino delgado de cães e gatos. Cães e gatos jovens são infectados pela ingestão de ovos contendo L3, que eclodem no intestino delgado, atravessam o aparelho intestinal e, através da circulação, atinge o fígado, coração e pulmão, onde mudam para L4. Essas migram para os alvéolos, brônquios e traqueia e são deglutidas. Ao chegarem ao intestino, crescem e atingem a maturidade sexual em torno de 4 semanas. O verme adulto habita o tubo digestivo do cão e do gato. Os ovos são eliminados nas fezes desses animais e necessitam de 9 a 15 dias para embrionar e se tornar infectante após formar uma larva habititoide, ou seja, de segundo estágio. A larva infectante deixa o ovo no tubo digestivo do hospedeiro e faz o ciclo pulmonar antes de tornar-se um verme adulto. As pessoas adquirem a larva migrans visceral ou ocular ao se porem em contato com o solo poluído e ingerir os ovos ali existentes. Em geral, o homem se infecta ingerindo água ou alimento contaminado com os ovos contendo L3 e, menos frequentemente, ingerindo carne ou víscera do hospedeiro. Quando ingere o ovo contendo L3 no intestino delgado, ocorre a eclosão, e as L3 penetram na parede intestinal, atingem a circulação, distribuindo-se por todo o organismo, posteriormente, através dos capilares sanguíneos, e atingem os tecidos adjacentes, como fígado, rim, pulmões e coração. Nesses órgãos, eles realizam migrações e a maioria destruída forma uma lesão típica, denominada granuloma alérgico. A Jamile irá falar um pouquinho mais sobre esses assuntos que foram abordados por mim. Tanto o Ancylostoma canino e o Toxocara canis pertencem ao filo Nemateuminthus e à classe Nematoda, e por isso são denominados de nematódeos ou nematoides.
Os parasitos pertencem a esse filo apresentam um corpo cilíndrico, alongado e não segmentado. Popularmente, são conhecidos como vermes arredondados. Essa classe, de maior destaque entre os homínidos, devido à sua patogenicidade e ampla distribuição geográfica. O seu habitat são cães e gatos. A via de transmissão se dá pela ingestão de ovos. A morfologia são adultos, machos e fêmeas, e larvas. O parasito é monogêneo. Meu nome é Jamile e eu vou falar da Toxocara canino ou canis e a sua morfologia. A morfologia nos vermes adultos da fêmea podem chegar de 6 a 18 centímetros, enquanto nos machos de 4 a 10 centímetros. A morfologia dos ovos nas fêmeas, elas podem por dia depositar até 200 mil ovos. A Toxocara canis é um nematóide pertencente ao gênero Toxocara, incluindo algumas espécies, inclusive o Catis e o Canis, que é o mais importante do ponto de vista etiológico. Pode ser a espécie identificada na maioria dos casos confirmados da doença. Os estágios de desenvolvimento do parasita compreendem ovos anebrionados, ovos embrionados, larvas no segundo, terceiro e quarto estágio, L2, L3 e L4, e os vermes adultos. O verme adulto vive no intestino delgado do cão, possui corpo cilindrado, alongado e delgado, com ambas extremidades fechadas, parecendo um filiforme, como em outros nematódeos, e inclusive contém o dimorfismo sexual. O macho mede entre 4 a 10 centímetros de comprimento e a fêmea de 6 a 18, como já foi falado e como mostra a figura. Além dos 3 lábios que possui na boca, apresenta 2 expansões cervicais em forma de aleta, tubo digestivo completo, boca na extremidade anterior e cloaca na extremidade distal. O verme adulto fêmea sobrevive no intestino do cão por período de 4 a 5 meses, o suficiente para eliminar milhões de ovos no solo. A fêmea produz cerca de 25 mil a 200 mil ovos por dia, medindo cada um em torno de 85 a 65 micômetros. Esses são eliminados pelas fezes na forma anebrionada, levam algumas semanas para amadurecer e conseguem sobreviver por vários meses em solo úmido. Os ovos são sensíveis à exposição direta do sol, porém são resistentes aos desinfetantes domésticos comuns e demoram cerca de até 2 semanas para se tornarem embrionados. Durante a migração no interior do hospedeiro, as larvas vão se desenvolvendo, sofrendo trocas de cutículas externas do seu organismo, passando pelos estágios L3 e L4, até chegar ao verme adulto. A Toxocara canis, ele possui 2 ciclos, o ciclo biológico no animal e o ciclo biológico no homem. Um ciclo biológico no animal, a eliminação de ovos embrionários, cerca de 200 mil a 2 milhões de ovos ao dia. Maturação no ambiente desses ovos apresentando em larva 3 infectante. Ingestão de ovos infectantes e eliminação da larva no intestino. Ciclo pulmonar, fígado, coração e pulmão. Deglutinação, forma adulta parasitando, intestino em presença de ovos nas fezes. Nos animais domésticos, o parasita desenvolve ciclo semelhante ao do homem, que inclui a larva em 3 estágios e o verme adulto, produtor de ovos, que vive no intestino delgado do cão. Os cães podem adquirir a infecção por meio da ingestão de ovos embrionários no solo ou de larvas eliminadas por hospedeiros intermediários e pela transmissão de larvas do segundo estágio através da placenta ou pela amamentação. A ingestão dos ovos infectantes pelos cães é seguida pela liberação da larva na fase L2 do parasita, que atravessa o seco e migram pelo sistema porta, que é o fígado. Do fígado, as larvas caem na circulação, atingindo os pulmões, onde são filtradas através dos capilares venosos pulmonares, atingindo o coração esquerdo e daí a circulação sistêmica, sendo distribuídas para vários órgãos, como fígado, músculos, rins e outros órgãos, onde ocorre a parada do seu desenvolvimento. Todo esse ciclo corresponde à fase de migração. No organismo do cão ou da cadela durante a gestação, devido às modificações hormonais,
Pode ocorrer também a liberação dessas larvas ativas a partir das lesões granulomatosas, que reiniciam o processo de migração atingindo o coração direito e os pulmões. A partir dos pulmões, migram para a traqueia, onde evolui para os estágios L3 e L4 e são então deglutidas. No intestino delgado termina o processo de maturação e o parasita já é considerado um verme adulto. Após o amadurecimento genital, a fêmea do Toxara é fecundada e inicia a postura dos ovos. Além da migração traqueal das cadelas infectadas, as larvas L2 estimuladas por alterações hormonais próprias da gestação, cruzam a barreira placentária e podem infectar também os filhotes, migrando preferencialmente para os pulmões. E quando chega nos pulmões dos filhotes, lá as larvas elas se desenvolvem e após o nascimento, por volta do 3º dia, migram para a traqueia e o esôfago. Há também o ciclo biológico no homem, né? Como ocorre? Ocorre pela ingestão dos ovos com a larva na fase L3, eclosão de eliminações das larvas L3 no intestino delgado, penetração na mucosa e migração para o fígado, pulmões, cérebro, olhos e linfonodos. A ausência de equidíceis permanecendo na forma L3, tempo de vida no hospedeiro pode ser por semanas ou até por meses. No hospedeiro humano, o ciclo ele não se completa, isso porque não há o desenvolvimento da larva até o verme adulto capaz de eliminar os ovos na fezes. O homem adquire o parasita pela ingestão dos ovos embrionados presentes no solo, no pelo dos animais domésticos, e aquele menos comumente é pela ingestão da carne mal cozida e de outros hospedeiros intermediários, como o coelho, o porco ou o frango contaminado com as larvas do primeiro estágio. No intestino humano, os ovos eclodem, eliminando larvas que, mesmo não tendo a capacidade de se desenvolver em vermes adultos, são metabolicamente ativas e migram através dos órgãos, gerando resposta inflamatória e causando dano tecidual. O homem, portanto, ele não é capaz de eliminar ovos na fezes, podendo eventualmente eliminar larvas, embora na maioria das vezes essas larvas, ao invés de serem eliminadas, atravessam a parede intestinal e atingem a corrente sanguínea. E essas larvas, eles são capazes de permanecerem vivas no tecido do hospedeiro por longos períodos de tempo, meses e até anos. A patologia, ela pode ocorrer por lesão típica, granuloma alérgico, produção de tecido necrótico ao redor do parasito, migração de monócitos e eosinófilos, migração de fibroblastos para a formação da cápsula fibrótica, presença de gignotócitos, encistamento de algumas larvas que ficam viáveis por anos. Podem ser assintomáticas, mas quando sintomáticas, podem provocar leucocitose, eosinofilia, alteração hepática, hepatomegalia e hepatite, alterações pulmonares, tosse, dificuldade respiratória, asma brônquica e outras. Alterações nervosas como meningite, encefalia e ataques epiléticos. A patologia larva migratória ocular, ela ocorre provocando deslocamento da retina, opacificação do humor vítreo, diminuição ou perda da visão, catarata e formação de tumor fibroso. E o diagnóstico conta com dados clínicos, hepatológicos, imunológicos como de ELISA, exames histológicos como os inconclusivos e exames oftalmológicos. O tratamento para a larva migratória visceral consta com albendazol, mebendazol e tiabendazol. E a larva migratória ocular pode ser tratada com prednisona, triancinossiloma. Em seguida, temos algumas referências que foram usadas para o estudo e desde já agradecemos.